Vamos nessa então. Salve, salve, amores. Satisfação estar com vocês mais uma vez. Saudade grande. Só colocar para espelhar a tela para vocês aqui. Vamos nessa. Pessoal, é o seguinte. Na semana passada a gente estava fazendo uma análise final sobre a história de Roma. A gente vai concluir nessa aula. A história romana, nessa aula não, hoje na verdade, a história romana. E aí já começaremos uma compreensão de um período posterior à história romana, que é vinculado à Idade Média, período medieval. Período bem vasto, bem longo, de quase 1000 anos de história, entre o século V e o século XV, ambos depois de Cristo, onde muita coisa importante vai acontecer, mas um pano de fundo sempre vai ser relevante para você quando se fala de Idade Média. Esse pano de fundo é o feudalismo, tá? Então a gente vai começar a analisar, já nessa aula, ainda falando um pouquinho sobre a história de Roma, né? Como que dentro do Império Romano, na ruína imperial, depois do século III depois de Cristo, já identificamos ali, na decadência romana, alguns preceitos, algumas bases da estrutura feudalista. A gente vai fazer essa relação de transição de eras entre a antiguidade greco-romana, escravista, clássica, e a formação do mundo feudal, o mundo medieval, com novas realidades e com novos valores, obviamente, tá? Então, como sempre, vamos fazer aqui a nossa análise em relação aos slides, e aí qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem ir mandando para o teacher, tá? De maneira geral, a gente vai fechar aqui a compreensão em relação à crise do Império Romano, a crise geral. Vários fatores levaram a essa crise romana, a gente vai discutir todos eles, são 9 fatores somados, mas os 2 primeiros, eles são os mais importantes, tá? E aqui eu quero que você tenha um adendo, uma compreensão crítica sobre essa ideia de crise, esse conceito de crise. Quando se fala assim, pô, a história romana acaba no ano 476 depois de Cristo, final do século V, com as invasões bárbaras. Isso os livros estarão para vocês, tá? Toma cuidado com esse fim da história de Roma, porque nenhuma civilização, porque nenhum povo acaba do dia para a noite, tá? As realidades romanas, as estruturas romanas, as instituições romanas, não todas é bem verdade, elas permanecem ainda durante a Idade Média, permanecem ainda no contexto medieval. Então, os escombros do Império Romano apresentam para nós, mesmo no cenário de fim de civilização, de história, de cultura romana como um todo, apresentam ainda uma continuidade, tá? Então, essa crise que nós verificamos no chamado Baixo Império Romano, uma crise estrutural em todos os setores, política, economia, sociedade, cultura, né? Essa crise, na verdade, ela está apresentando novas realidades, novos valores para a história romana, beleza? E é isso que a gente vai ter que discutir a partir de agora. Como que esses novos valores gradualmente começam a apresentar um mundo novo para os romanos, para os bárbaros, para os europeus de maneira mais ampla, tá? Então a gente vai discutir que essa crise geral do Império Romano não leva ao fim dos romanos, o que levará, na verdade, a uma adaptação a novas realidades e a novas situações. Essa crise ela tem um início específico no século III depois de Cristo, mais ou menos ali no ano 280, 290 depois de Cristo, quando o exército romano, que era a instituição mais forte que Roma tinha, mais organizada, mais bem treinada, né, mais disciplinada, esse exército ele diminui as conquistas territoriais, as conquistas militares e depois para as conquistas. Acabando com as conquistas, começa a faltar para Roma muita coisa, mas principalmente começa a faltar escravo, tá? Vai perceber que uma coisa vai levando a outra aqui nessa análise da crise geral romana. Faltando escravo em Roma, porque perceba, a escravidão ela tinha uma série de fontes em Roma. Você poderia ser escravo se você tivesse uma dívida e não pagasse essa dívida. Você poderia virar escravo se você fosse um criminoso, né? Só que os crimes e as dívidas não tinham tanta importância para converter alguém em escravo. Inclusive a escravidão por dívidas ela acaba no século IV antes de Cristo, ainda na fase republicana. Era proibido dali para frente escravizar alguém em Roma por dívidas. Você só poderia virar escravo se você cometesse um crime muito grave, né? Ou se você fosse conquistado por um romano. Então a principal fonte de conquista para Roma, a principal fonte de escravidão para Roma era a conquista. Quando diminuímos a conquista, começamos a ter cada vez menos escravos, tá? Esse afluxo menor, essa oferta cada vez menor de escravidão para os romanos vai afetar a produção, porque o escravo era o cara que fazia Roma funcionar. Ele era a mão de obra básica dentro de Roma. Com a produção diminuindo e a população romana se mantendo estável, né,
Perceba, você não teve um extermínio em Roma, a população reduziu drasticamente. A população é a mesma, quase 50 milhões de pessoas habitavam o Império Romano. Só que você tem agora menos produção, porque tem menos escravo. Aí você cai numa lei básica da economia, quando você tem muita gente e pouca produção, que um economista escocês do século XVIII, chamado Adam Smith, ele na obra Riqueza das Nações, ele teorizou essa condição econômica com a lei de oferta e procura. A gente vai cair nisso agora, que é o seguinte, as pessoas querem comprar, querem consumir, como vinham comprando até então, só que a produção, só que a demanda, né, ela está diminuindo, porque a mão de obra está cada vez mais escassa. Se as pessoas querem comprar e você não consegue encontrar tal mercadoria, o preço tende a ir nas alturas, ele sobe. Quando o preço da mercadoria sobe, dá-se o nome a isso. Esse fenômeno chama-se de inflação. Tem muita coisa que leva à formação de uma inflação. Uma delas é o desequilíbrio entre oferta e procura, beleza? Então nós vamos ter em Roma um surto inflacionário pesado, sensível, causado por uma queda na produção, causado também pela diminuição na oferta de escravos. Com isso, a instituição mais bem organizada em Roma, que era o exército, tá? Disciplinada, hierarquizada, ela começa a dar sinais também de esgotamento. E a gente vincula esse esgotamento já ao primeiro item, que é o exército parar de conquistar. Por que o exército romano, professor, parou de conquistar, parou de expandir as fronteiras? Porque chegou a um ponto que ficou muito caro você manter as conquistas, tá? Quem mantinha o salário dos soldados, quem pagava os soldados, era o general do exército romano, não era o governo romano. Quem deveria ocupar e tomar conta das terras conquistadas era o próprio exército. Você colocava ali leis romanas, pagava tributos para o Estado romano, mas quem administrava, quem tinha todo o ônus de se defender o território, de se administrar as terras novas, era o próprio exército. Então os militares, os generais, já muito ricos, muito poderosos, não viam mais sentido em manter a expansão, em continuar conquistando. Então perceba o seguinte, vinha a ordem do império, a gente tem que conquistar, tem que expandir, porque a gente precisa de escravos, precisa de terra e tal. E os generais falavam, não vou conquistar, porque o que mantém essa porra dessa conquista, para mim não está sendo rentável, lucrativo. Você quebrou aqui um vínculo de dependência e de organização, de disciplina entre o exército e entre o império, o Estado, tá? O Estado tem uma vontade, os imperadores têm um caminho, o exército segue um caminho outro, diferente, independente, tá? Ao mesmo tempo, vários batalhões, né, tinham vários generais diferentes e seguiam caminhos diferentes. Você não tinha uma liderança militar dentro do exército, do exército e do Império Romano. Alguém que falasse por todo o exército, né? Como, por exemplo, o Otaviano, enquanto imperador, tinha essa liderança. Ele era o cara que ditava os rumos do exército. Isso não tem mais. Passamos a ter uma falta de governo, uma falta de liderança para as forças armadas romanas. Vai aparecer um conceito para você, com a ideia de o anarquismo militar, tá? Anarquismo é isso, é a ausência de liderança, ausência de, um representante do Estado, do poder, beleza? O exército romano tinha essa situação na crise imperial. E ao mesmo tempo passou a ser muito comum os militares conspirarem contra os imperadores, organizando golpe de Estado, para que eles próprios militares assumissem o cargo imperial, né? Quase todos os imperadores romanos eram, antes de virarem imperadores, generais do exército. Então passou a ser assim uma convulsão política. Militares contra o Estado, Estado contra os militares, militares brigando entre si, né? O imperador que não conseguia se sustentar no cargo. Esse anarquismo vai ser mais um ponto, mais um fator de decadência da civilização romana, tá? Aí somamos a isso as revoltas que passaram a ser rotineiras, que passaram a ser, constantes, né? A população romana, insatisfeita, agora convive com inflação, com fome, com falta de liderança, com golpes de Estado rotineiros, com um exército que não era mais disciplinado. Começa, obviamente, o povo a não aceitar mais as autoridades imperiais e se revoltar em todas as suas estruturas, né? Nesse contexto de problemas internos muito graves, tá? E aqui eu quero que você entenda uma situação bem pontual. Quando se fala da crise romana, a história de Roma entrando em decadência, os romanos sendo conquistados e tudo mais, associa-se muito a isso o sétimo item, que são as invasões, as migrações dos bárbaros, né? Os bárbaros invadiram Roma, conquistaram Roma, inclusive essa data que está para você aqui, o ano 476 depois de Cristo,
é o ano oficial da ruína romana. Uma tribo bárbara chamada de os Érulos, sob a liderança de um cara com o nome de Odoacro, eles invadem a cidade de Roma e depõem o último imperador chamado Rômulo Augustus. Esse evento é tido na história como o fim oficial da civilização romana. Quando você lê sobre isso, quando você vê essa história, você fala, porra, então as invasões, elas levaram Roma à ruína, né? Parece que é um fator externo. Os bárbaros penetrando no Império Romano gradualmente conduziram a essa ruína romana. Isso foi importante para a ruína, obviamente. A conquista bárbara é o símbolo da conquista, da ruína romana. Só que, na verdade, os romanos, eles implodiram. São fatores internos muito mais fortes que condicionaram a essa crise geral, tá? Fatores como esse que a gente está analisando aqui, todos. O exército parar de conquistar, faltar escravo, inflação, crise econômica, revoltas sociais, anarquismo militar. Esses fatores de ordem interna, eles são mais importantes para explicar o porquê da ruína romana do que, de fato, fatores que fugiam do orbe romano, como, por exemplo, as invasões e migrações bárbaras. Isso não quer dizer que as invasões bárbaras não serão importantes para levar essa ruína, tá? Vamos até ver um mapinha aqui, ó, que eu trouxe para vocês, para representar, para sintetizar essas invasões, tá? Pessoal, primeira coisa é você entender o conceito. Quando se fala de bárbaro, tá? Bárbaro era um povo muito diverso, são várias nações, são vários povos que sinteticamente, que até de forma pejorativa, de forma preconceituosa, os romanos colocavam no mesmo balaio dizendo, esses caras são bárbaros, tá? Porque bárbaro era todo aquele que não era romano. Todos aqueles que estão além das fronteiras do Império Romano são considerados bárbaros. E olha a fronteira de Roma aqui, ó. Ela vinha basicamente do que hoje seria uma partezinha da Alemanha, tá? Esse lado aqui, passando pela região central da Europa, Áustria, Romênia, Hungria, e descendo aqui pela região balcânica, tá? E prosseguindo até a Turquia atualmente. Esse tracejado aqui, que tá para vocês, a gente vai ver já já, é quando se dividiu o Império Romano em duas porções, o Império Romano do Ocidente, para cá, e o Império Romano do Oriente. Mas tudo isso aqui era o Império Romano, tá? Macro, de maneira geral. Todo mundo que está para cá, para o que seria hoje a Rússia, para o que seria hoje a Ucrânia, para o que seria hoje a Alemanha, Polônia, toda essa região aqui, a Dinamarca, tudo mais, isso aqui eram territórios ocupados por bárbaros, tá? Esses caras começam a penetrar nas fronteiras de Roma gradualmente, depois ali de mais ou menos o ano 200 depois de Cristo, né? E eles habitam essas fronteiras aqui inicialmente de forma até pacífica. Os romanos vão colocar no seu exército, boa parte desses bárbaros vão assimilar esses bárbaros nas suas fronteiras militares. Os romanos usavam os bárbaros para proteger as suas fronteiras do império, né? Bárbaros e romanos vão coexistir, meio que vão trocar cultura, costumes, valores entre si, beleza? Só que esses bárbaros, portanto, que desde lá do ano 200, do ano 150 depois de Cristo, já estavam aqui, habitando as fronteiras de Roma, esses caras percebendo um império ruidoso, né, caindo, acabando, pouco a pouco implodindo, agora eles começam a conquistar. Começam a falar, ó, a terra agora é minha, eu vou avançar, eu vou administrar esse patrimônio, vou matar romanos, vou escravizar romanos e tal. Quando começa a se ter essa intensificação das migrações, coexiste com isso a crise do império, a fase do Baixo Império. Então, há muito tempo, os romanos tinham contato com povos bárbaros, que eram, como eu disse, diversos, né? Todo mundo que não era romano era tido como bárbaro. Com o tempo, esses caras que coexistiram em boa parte com Roma começam agora a ser uma ameaça, tá? E essas ameaças vão se pautar por invasões, por exemplo, dos lombardos, aqui está, que era um tipo de povo bárbaro germânico, que vai habitar o norte da Itália, principalmente. Os alamanos, que também virão para essa região. Os francos, que vão habitar o que hoje seria a França, e não por acaso o país tem esse nome. Os burgúndios, tá? Que vão habitar regiões aqui do sul francês. Os suevos, que virão para regiões aqui do extremo ocidente da Europa, os saxões, os anglos e os jutos, que vão habitar o que seria hoje a Grã-Bretanha, tá? Posteriormente, visigodos, que vão habitar aqui a Península Ibérica, os godos, que vão habitar aqui, ó, essa região próxima à Turquia atualmente, tá?
tá para você visigodo aqui também, só que posteriormente os visigodos virão aqui para a Península Ibérica, tá? O lugar onde estavam também os suevos. Então, todos esses caras começam gradualmente a habitar as fronteiras romanas e serão, obviamente, mais um fator de crise, mais um fator de debilidade para as estruturas imperiais romanas, beleza? E aí, um outro ponto, né, somado a todo esse cenário de caos, é o seguinte: viver nos grandes centros urbanos romanos passou a ser um problema, cara. Passou a ser uma situação embaçada, porque você convive agora com bárbaros invasores, você convive com inflação, com revoltas populares, com, sabe, fome, com miséria. Tava embaçado. A população romana, em boa parte, opta por, voluntariamente, tá? Opta por abandonar os grandes centros urbanos e migrar para o interior. Migrou para o interior por quê, professor? Buscando uma coisa, principalmente. Que coisa era essa? Proteção. Aqui, pessoal, eu quero que vocês entendam uma ideia, um conceito histórico que aparece nas obras do Marx, principalmente, tá? E a gente não vai falar aqui de comunismo, não tem nada a ver com isso. O Marx ele é muito além do marxismo científico, do comunismo. O Marx é um dos caras que mais estudou e mais compreendeu a economia na história da humanidade até hoje. Ele e Adam Smith talvez sejam os grandes exemplos desse sentido. E o Marx falava, toda vez que você verifica um sistema em decadência, um sistema econômico em decadência, já está presente nesse sistema as raízes, os germes de formação do sistema que vai o suceder, tá? Ele falou isso, por exemplo, em relação ao feudalismo e o capitalismo. Na crise feudal do século XIV, do século XV, já se verificavam ali as essências, as bases do capitalismo, né? Assim como já podemos verificar na crise escravista romana, do modelo escravista romano, algumas bases do feudalismo, tá? A gente vai ver isso claramente agora. Não existia ainda feudalismo, não tinha sistema feudal na Europa, mas a essência feudal já começava a se montar dentro do próprio Império Romano. Isso fica muito claro com esse 8º item, o processo de ruralização ou êxodo urbano que se deu em Roma na crise do Baixo Império. Por quê? As pessoas, quando optam por ir para o interior, buscar proteção na terra ou de um general romano ou de um bárbaro invasor, você vai criar uma relação de trocas, de reciprocidade, tá? Que era vinculado ao seguinte sentido: estou indo para um cenário de busca de proteção, em contrapartida eu dou a minha mão de obra. Eu vou trabalhar para alguém, na terra desse alguém, esse alguém me protege, o Estado romano não é capaz de me proteger, né? Então, assim, um general conseguia administrar a sua terra, não o império como um todo. Um bárbaro invasor não era forte para dominar todo o território romano, dominava um pedacinho de terra que ele havia conquistado. Essas terras, que eram menores comparadas ao Império Romano, mas que eram terras gigantescas, tá? Eram latifúndios de 30, 40, 50 mil hectares. As terras precisavam de ocupação, precisavam de mão de obra produtiva, né? Então, para o dono da terra, esse êxodo, essa migração, também era interessante, também era vantajosa. Você começou a criar um vínculo aqui de dependência a uma coisa. Que coisa é essa? A própria terra, que é a base do feudalismo. Alguém tem a terra e garante nessa terra proteção, tá? O general ou o bárbaro falava, ó, aqui ninguém vai invadir. A minha terra eu garanto a segurança, né? Mas, para ter essa segurança, eu quero que você, vindo para cá, trabalhe para mim. Comece a estabelecer uma relação chamada de servidão. As pessoas que abandonam as cidades em Roma, os centros urbanos, né, que estão caóticos e tal, voluntariamente fizeram isso. Mas quando elas se dirigem para a terra de alguém, elas vão fincar raiz na terra desse alguém. Passarão a ser fiéis e leais a esse alguém. A liberdade que essas pessoas tinham nas cidades romanas, liberdade total, plena, não se verifica mais nessas terras, tá? Elas perdem parte de sua liberdade, mas elas, veja bem, aceitaram perder essa liberdade. Não foi um processo arbitrário, sabe, impositivo, obrigatório. Vai para lá que você tem que ir. Ninguém fez isso, tá? As pessoas voluntariamente resolveram, em busca de proteção, de uma vida mais, né, digna, mais estável, resolveram fazer essa migração. Mas feita essa migração, esse processo de ruralização, parte da sua liberdade será perdida, beleza? Só que você perdeu parte da sua liberdade, não a liberdade por completo, por inteiro. Então não podemos considerar essas pessoas também como sendo escravas, tá? Elas ficavam
no meio do caminho ali, no meio de campo, entre ser uma pessoa livre por completo e ser um escravo. Essas pessoas serão os servos, tá? O servo tinha parte de sua liberdade preservada, mas ela também está presa, né? Essa pessoa está presa à estrutura fundiária de alguém. Vai vir já um imperador chamado Constantino, a gente vai ver nos próximos slides, que cria uma lei, vamos assim dizer, colocando no papel, de fato, esse processo de vínculo e prisão na terra, que é a lei do colonato. Nós veremos já essa situação, tá? Aí, pessoal, para poder resumir todo o cenário de crise, né, todos os itens somados anteriormente, faltava ali uma situação para mudar as realidades romanas. A visão que o romano tinha de mundo, de sociedade, né? E essa visão alterada virá com uma nova religião chamada de cristianismo. Nós vamos falar muito do cristianismo daqui para frente, tá? Não no aspecto meramente religioso, mas no aspecto histórico, que é muito importante para vocês, tá? Professor, por que o cristianismo ele é um ponto para somar-se a essa crise geral do Império Romano? Pelo seguinte, vamos analisar o que foi o cristianismo na sua essência, nos seus primeiros momentos, nos seus primórdios, tá? O cristianismo ele vai ser baseado em uma figura histórica chamada Jesus Cristo. Não por acaso tem o nome de cristianismo. Só que não foi Jesus quem criou o cristianismo. Isso é importante você compreender, tá? As pessoas que conviveram com Jesus, os seus apóstolos, os seus discípulos, e as pessoas que conviveram com Jesus, ou seja, que não tiveram um vínculo direto com Jesus, são as pessoas que criam essa religião, né? As pessoas que vão escrever sobre Jesus, que criam os chamados evangelhos, né? Nós temos os evangelhos canônicos feitos pelos apóstolos principais, que é Lucas, João, Mateus, né? E Marcos, os 4 principais evangélicos, ou evangelhos. Essas pessoas conviveram com um cara, né, que nasceu numa região longínqua do Império Romano, uma região miserável, que era a Galileia, bem na fronteira do Império Romano. Então era uma região que os romanos tinham uma atenção direta, não porque ali, tivessem interesses religiosos, por ser uma terra santa, por ter ali Jerusalém, por ser o berço dos judeus e por estar ali presente um cara chamado Jesus. Os romanos tinham uma atenção na Galileia porque era uma região de fronteira. Então manter a ordem, manter a paz e impedir revoltas na Galileia para o Império Romano era crucial. Aí surge um cara nessa região que não era filho de ninguém importante eu digo enquanto personagem histórico, enquanto figura, né? Porque atribui-se Jesus ser filho de Deus, obviamente. Mas Jesus não era filho de alguém poderoso no Império Romano. José, que era o pai dele, era um carpinteiro. Então Jesus era um cara do povo, era um cara pobre, né? Aí esse cara que é um imigrante, pobre, sem meios econômicos, sem um nome, sem uma tradição, que não é um cidadão romano, ele está numa província dominada pelo Império Romano, mas ele não é um romano, né? Esse cara começa a falar que a guerra não deve ser mantida, que a escravidão deve ser combatida, que o apego à matéria deve ser deixado de lado, né? Que nós devemos difundir aqui situações e preceitos baseados no amor, na caridade, na tolerância, no respeito, de que o reino verdadeiro é o reino dos céus, né? Então, porra, o que é isso, o reino dos céus? Você não vai aceitar a autoridade do imperador? Você não aceita a liderança do Império Romano? Quando esse cara começa a falar tudo isso, antes de qualquer coisa, antes de ser um grande líder religioso, o patrono de uma religião chamada cristianismo, né? Jesus ele foi um subversivo, ele foi um revolucionário, ele foi um cara contra a ordem. E ele vai pagar muito caro por isso, ele vai ser crucificado, vai ser torturado, vai ser morto, né, pelas suas ideias. E Jesus ele morre não como um personagem religioso marcante, ele morreu sem grandes discípulos, sem grandes seguidores, né? Jesus, se tivesse 100 pessoas que o seguiam com a sua morte, era muito, não chegava a isso, né? Então, ele morre justamente pelas suas ideias. Essas ideias, com o tempo, começam a ganhar força. Porque, perceba, em um império formado em boa parte por escravos, por imigrantes, por mulheres que eram oprimidos, né, que eram excluídos da sociedade romana, você falar em igualdade, em caridade, respeito, tolerância, combate à guerra, combate à escravidão, isso soa aos ouvidos muito confortável, isso é um discurso muito interessante, né? Então as pessoas em Roma, sobretudo pessoas que eram miseráveis, que eram populares, começam a identificar com dessa nova religião, desse cristianismo. Só que quanto mais o cristianismo ganha força, mais as realidades romanas são postas em xeque, porque o Império Romano, a cultura romana se baseava no apego à matéria, né? Os imperadores romanos, eles eram,
corrompidos em todos os aspectos, apegados à riqueza, patrocinavam a carne como um todo, né? No que tange a orgias, bacanais, banquetes, putaria de maneira geral. E aí vem Jesus e os cristãos e falam, isso aí está errado, a gente não pode se apegar a isso. O Império Romano se pautava na guerra, na expansão, e o cristianismo era contra a guerra, isso vai ser um problema gravíssimo. O Império Romano se baseava principalmente na escravidão. E Jesus dizia, todos são filhos de Deus, todos são iguais, não podemos aceitar a escravidão. Essa religião, portanto, vai ser muito importante para criar uma nova realidade, uma nova forma de você ver, de encarar situações, né, do dia a dia, do cotidiano, as situações políticas, econômicas, sociais. Os cristãos, eles se negavam a cultuar os imperadores como deuses ou como divindades representantes dos céus. Tudo isso vai ser problemático. Quanto mais o cristianismo ganha força, mais os romanos são testados na sua essência, na sua base, tá? Todos esses pontos somados, portanto, aqui, condicionarão a formação de uma nova realidade, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta que vocês tenham? Deixa eu ver. E aí? Podem perguntar se vocês tiverem alguma dúvida. Tá tudo tranquilo? Estão acompanhando sossegado aí? Se vocês não têm dúvidas, prosseguimos então. Bom, o que nós vamos ver agora, pessoal, é uma análise geral, assim como eu fiz para vocês no Alto Império, de alguns imperadores do Baixo Império que merecem destaque. Nesse contexto de crise, de caos total em Roma, algumas figuras que fizeram algumas ações importantes e merecem ser retratadas na história, tá? Trarei para vocês aqui 3 imperadores, Diocleciano, que a gente vai ver nesse momento aqui, Constantino e Teodósio, tá? 3 figuras muito relevantes da fase do Baixo Império Romano, ou seja, da fase de crise estrutural. O Diocleciano, ele quase não vai aparecer para vocês em livros, tá? Quando se fala de imperadores do Baixo Império, geralmente focam somente em Constantino e em Teodósio. Eu trouxe porque eu acho que tem alguns pontos de relevância que a serem discutidos, tá? Quais pontos são esses? Vamos ver aqui primeiro a data. Perceba comigo aqui, ó. Final do século III, começo do século IV depois de Cristo, Diocleciano governa Roma enquanto imperador. Aqui, portanto, nós não temos ainda uma crise geral. Estava começando a crise do Baixo Império Romano, estava começando a se estruturar, né? Graças a isso, Diocleciano ele vai identificar alguns fatores da crise, algumas situações caóticas, e ele tenta trabalhar em cima, ele tenta combater essa crise. Um ponto principal será o surto inflacionário. Nós vimos que as mercadorias em Roma começaram a ficar cada vez mais caras e para combater essa inflação, Diocleciano cria o chamado Édito Máximo. Professor, o que é um édito? Édito nada mais era do que uma lei ou um decreto imperial. Quando os imperadores, eles próprios criavam uma lei, dava-se o nome de édito. Alguns éditos serão importantes na história, nós veremos já na próxima aula talvez, tá? Que é o Édito de Milão, o Édito de Tessalônica, criados respectivamente por Constantino e por Teodósio, tá? Então toda vez que o imperador ele criava uma lei, ele impunha um decreto imperial, dava-se o nome de édito. O Édito Máximo vai tentar combater a inflação em Roma, no seguinte sentido: vamos tabelar os preços, colocar um valor máximo para as mercadorias básicas de alimentação, principalmente, e ninguém pode vender acima desse preço. Portanto, objetivando combater a inflação romana, o Diocleciano cria o Édito Máximo. Essa lei não vai dar certo, a inflação ela volta depois de forma muito mais forte, muito mais poderosa, né? Mas de forma imediata ele combateu o surto inflacionário tabelando os preços, tá? Uma outra ação importante de Diocleciano foi: quando as revoltas começam a explodir pelas regiões mais longínquas do Império Romano, revoltas populares, né? Pela insatisfação de crise econômica, de anarquismo militar, político de maneira geral, o Diocleciano ele divide o Império Romano em 4 grandes porções, seriam 4 grandes províncias ou estados, vamos assim dizer, e ele nomeia para cada um desses territórios o general de sua confiança, para representar o poder local. Todos esses generais, tá, eles estavam submetidos à autoridade central do próprio imperador. Então o imperador é o cara que manda, mas ele tem representantes locais em regiões específicas do Império Romano, com o objetivo de manter a ordem e combater a crise geral, tá? Como eram 4
grandes províncias e 4 grandes generais governando cada um desses territórios, deu-se nome a isso de a tetrarquia romana. Porque fizeram uma alusão mais ou menos de que o imperador é o cara que está no topo, e abaixo desse imperador nós temos os generais que seriam 4 reis, tá? 4 monarcas comandando regiões diretas do império. Então surge o conceito, surge a ideia da tetrarquia. Essas são as duas ações relevantes da administração do Diocleciano. Quando ele cria o Edito Máximo, ele não resolve a inflação. Quando ele cria a tetrarquia, ele não resolve o problema das revoltas, continua tendo inflação e revolta por todo o Império Romano, mas, mesmo não resolvendo, ele trabalhou em cima, ele tentou combater essa crise geral, beleza? Por isso que ele merece um pouco de destaque. Posteriormente, caímos agora no governo de Constantino. Esse, pessoal, é o imperador mais relevante de todos da história do Baixo Império Romano, principalmente pelo que ele fez em relação ao cristianismo, tá? A gente vai ver aqui algumas ações do governo dele que perceba já no começo do século IV depois de Cristo, entre os anos 306 e 337 depois de Cristo, beleza? Pessoal, Constantino, com a chamada lei do colonato, ele vai obrigar aquela situação que eu falei para vocês agora há pouco do processo de ruralização social. Quando as pessoas migravam voluntariamente para terras no interior do Império Romano, que pertenciam ou a generais ou a bárbaros invasores, obrigava-se a se fixar raiz nessa terra. Então ele dizia, ninguém está te obrigando a fazer essa migração. Se você fizer, para a primeira terra que você se dirigir, você deve ficar nessa terra, beleza? E esse processo de vínculo, ele era inclusive hereditário. Passava para os filhos, para os netos, para os herdeiros de maneira geral, tá? A terra que o meu pai se dirigiu, eu também devo ficar. Você começa a criar com isso, além de um vínculo com o aporte fundiário, uma relação de fidelidade desses servos para com o proprietário da terra, que virá a ser o chamado senhor feudal. A lei do colonato, criada no começo do século IV, é a principal contribuição, não única, mas a principal contribuição romana para a formação da estrutura do feudalismo. Você está criando agora a prisão de alguém na terra, as pessoas não estão presas a alguém, sim a algo, esse algo é a terra, e a fidelidade que se estabelecia desses cidadãos para com os seus donos, com os seus senhores, né, que seriam os proprietários da terra. Outra atitude importante do Constantino foi, ele vai criar uma capital nova no extremo oriente do Império Romano. Como eu disse para vocês que era uma região muito importante, as porções orientais, o que seria hoje a região da Grécia, a região do Egito, da Turquia, Oriente Médio de maneira mais ampla, tá? Para ter uma atenção mais específica, Constantino ordenou a fundação de uma cidade nova, de uma capital, que seria muito bem organizada, muito bem planejada, né? E essa capital ela foi montada no que seria a Turquia hoje em dia, né? Que à época dava esse nome de colônia de Bizâncio, era um território grego chamado de Bizâncio que os romanos estavam administrando. E a cidade ganhou o nome de a cidade de Constantino, ou seja, Constantinopla. Constantinopla vai ser montada, portanto, nesse cenário do Extremo Oriente, com o objetivo de transferir a estrutura que estava no Ocidente gradualmente para o Oriente, tá? Constantinopla, com o tempo, passará a ser, inclusive, muito mais relevante, muito mais importante do que a própria capital, que era a cidade de Roma, tá? Então, Constantinopla foi a capital lá do Oriente, do Extremo Oriente do Império Romano, e mantém-se a outra capital como sendo a capital geral, a capital verdadeira de todo o Império, que era a cidade de Roma. Mas a grande atitude de Constantino se deu no ano 313 depois de Cristo, tá? Quando ele vai decretar o chamado Édito de Milão. Aqui está para vocês. Pessoal, isso aqui é muito importante pelo seguinte: com o Édito de Milão, o Constantino dava liberdade de culto para os cristãos. Essa religião que eu falei para vocês, de pobres, de miseráveis, de imigrantes, de escravos, de mulheres, era uma religião também clandestina, uma religião perseguida, ilegal. Ser cristão nos primórdios do cristianismo, século I, século II, século III, era sinônimo de perseguição, de morte, de exílio, de prisão, de tortura, muitas vezes, beleza? As pessoas que comandavam o Império Romano não aceitavam o culto a esse único Deus, não aceitavam a negação do culto ao imperador,
não aceitavam a figura de Jesus como uma figura sagrada, como uma figura que era o Messias, né? Então, assim, ser cristão era para os corajosos da época, né? Só que essa religião, mesmo na ilegalidade, mesmo sendo clandestina, mesmo sendo perseguida, era uma religião que cada vez mais se fortalecia, tá? Mesmo na ilegalidade. Por que, professor, que ela se fortalecia cada vez mais, mesmo com a perseguição e ilegalidade? Porque cada vez mais as pessoas miseráveis, elas são cristãs. E cada vez mais você tem miseráveis em Roma no Baixo Império. Que é um império decadente, um império de crise, né? Para quem é da elite romana, ser cristão não era um negócio interessante. Porque, pô, você está indo contra a sua vida, contra a sua essência. O cara da elite romana dependia da escravidão, da guerra, do apego à matéria, né, das riquezas, dos luxos, e o cristianismo era totalmente contra isso. A população menos favorecida, os pobres, os miseráveis romanos, esses sim, eles eram cristãos, né? Então, assim, era uma religião que ia se inflamando, que ia ganhando corpo nas massas sociais, que é a massa que se revolta contra a autoridade imperial no Baixo Império, que não aceita o imperador, que vê a crise geral e tudo mais, né? E veja bem, quanto mais se perseguia, quanto mais se matava, se torturava, se queimava os cristãos vivos em fogueiras, né? Crucificava os caras e tal. Quanto mais se fazia isso, mais se fortalecia a fé desses cristãos. Por quê? Se eu estou sendo perseguido, torturado, morto, eu estou me aproximando do meu grande exemplo cristão, que era Jesus, que também foi perseguido, torturado e morto pelos romanos, tá? Então os romanos não conseguiam combater a fé cristã colocando na ilegalidade e torturando, matando e perseguindo. Muito pelo contrário, eles só fortaleciam essa crença, tá? Se eu estou sendo crucificado, crucificado como Jesus também o foi. Estou me aproximando do Messi, do Messias, né, do Salvador, beleza? A ideia era essa. Portanto, Constantino percebeu que se eu não consigo lutar contra esse inimigo, é melhor eu fazer o quê? É melhor eu me associar a ele. Então ele fala a partir de agora, a partir do ano 313 depois de Cristo, os cristãos estão liberados para cultuar o Deus cristão, falar de Jesus em público, para ler a Bíblia, e não serão mais perseguidos por isso. Muitos falarão para vocês que o objetivo de Constantino, a razão principal desse Edito de Milão, de liberar o culto, é um objetivo, é uma razão mística, religiosa, né? Constantino vai se converter ao cristianismo, de fato ele se converteu, mas se converteu no seu leito de morte, quando ele estava para morrer já. Constantino era um cara que tinha apreço pela religião cristã. Pessoal, tudo isso é baboseira, tá? A verdade é que ele vai ter uma atitude aqui com interesse eminentemente político e social. Ele permitiu culto ao cristianismo, na verdade, é ele trazer para o lado dele, enquanto imperador, a população romana, a população essa que se revolta. Então, resumidamente, ele dizia o seguinte, ó, vocês param de encher o saco do meu governo, param de se revoltar, tá? Porque eu estou dando para vocês liberdade de culto para a sua religião. Portanto, tendo esse controle, essa manipulação popular com o Edito de Milão, Constantino objetivava, liberando o culto cristão, pacificar o Império Romano e trazer para o seu lado, né, os principais agentes sociais. Se isso dará certo ou não, nós veremos já na nossa próxima aula, tá? Por enquanto, a gente para por aqui. Vamos fazer um intervalinho, beleza? Já já nós estaremos retornando. Pessoal, seguinte. É que a camisa é bonita, ó. Essa banda aqui é muito foda, entendeu? A beleza vem daqui, vem da camisa. É o seguinte, nós vamos continuar falando sobre a decadência romana e já analisaremos aqui efetivamente todo o processo de transição para a Idade Média, beleza? Pessoal, seguinte, vamos bater sempre no ponto relacionado aqui ao Edito de Milão como a grande construção, o grande feito histórico de Constantino, quando ele permite aos cristãos a legalidade da religião agora, tá? Vocês podem falar sobre Jesus, cultuar o Deus cristão sem nenhuma mais perseguição do Estado. Quando ele faz isso, ele está, na verdade, acolhendo uma religião que já era muito forte, mesmo sendo ilegal e clandestina, que já era das massas e tal, e obviamente que agora vai fortalecer mais ainda.
cristianismo ganha muito mais impulso. Então, o Edito de Milão é um evento determinante para a consolidação dessa religião cristã como sendo uma das religiões mais importantes que a história tem até hoje, tá? O cristianismo e o islamismo são hoje as religiões com maior número de fiéis no planeta, sendo que o islamismo tem um pouco mais do que os cristãos, beleza? Tem uma imagem para vocês aqui, ó, de dois caras muito foda, dois imperadores romanos, tá? Esse que está aqui à sua esquerda, esse é o imperador Ian, o mais lindo e fantástico de todos os imperadores de Roma. E aqui o busto do imperador Constantino, beleza? Isso aqui é uma imagem, uma foto para entrar para a história, viu? Os prints aí são fundamentais. Estou fazendo aqui esse símbolo da cruz porque justamente se associa o Constantino à figura de disseminação e fortalecimento do cristianismo. A gente vai ver já já algumas ações dele, como por exemplo o Edito de Nicéia, o Concílio de Nicéia, que criam um cristianismo até mesmo novo, politizado e tudo mais, beleza? Essa foto aqui eu tive o privilégio de tirar com o busto original do Constantino, numa exposição do Vaticano que eu vi uma vez em Santiago do Chile, tá? Eu não podia perder a oportunidade de tirar uma foto com um dos mais importantes imperadores romanos, mesmo sendo um busto dele, tá? Fechando aqui nossa análise em relação aos imperadores do Baixo Império, vamos compreender agora e discutir um pouco do último grande imperador do Baixo Império Romano, que foi Teodósio, tá? Se você entender alguma das bases do governo do Constantino, o Teodósio ele é um complemento do que vinha sendo feito até então. Perceba pela data que ele governa Roma no final do século IV, tá? E as duas atitudes mais importantes de Teodósio são continuidade de ações feitas no começo do século IV pelo Constantino. Uma delas é o Edito de Tessalônica e outra é a divisão oficial do Império Romano. Vamos lá por partes. O que foi o Edito de Tessalônica? Não confunda isso com o Edito de Milão, porque boa parte dos exercícios vão querer confundir a sua cabeça, tá? O Edito de Milão, que o Constantino assinou no ano 313 d.C., determinava a liberdade de culto para os cristãos. O Edito de Tessalônica oficializava o cristianismo como religião do Império Romano. Então, a partir do ano 380 d.C., ano que foi assinado esse decreto imperial do Teodósio, a religião do Império Romano era o cristianismo. Aqueles que não fossem cristãos passariam a ser perseguidos. E veja bem, o cristianismo ele já tinha nesse momento uma unidade teológica, um caminho religioso a ser seguido. Mas isso não impedia a aparição de correntes e seitas cristãs que discordassem do cristianismo oficial. Até mesmo para esses cristãos que seguem uma outra interpretação do cristianismo, depois do Edito de Tessalônica, a perseguição seria verificada. Eu tenho que necessariamente ser cristão, se eu estou habitando as fronteiras de Roma, e ser cristão de um cristianismo específico, aquele que atende à vontade do imperador, aquele que atende à vontade do Estado. Então, olha que situação delicada, né? Que mostra como que a religião, muitas vezes, ela está a serviço de interesses maiores, que não são somente interesses religiosos, e como que o radicalismo ele é foda, ele é embaçado. Até o Edito de Milão, até o ano 313 d.C., os cristãos eram perseguidos em Roma. Após o Edito de Tessalônica, que oficializa o cristianismo como religião do Império Romano, quem não é cristão passa agora a ser perseguido, né? Então não importa qual é o seu Deus, qual é a sua crença, você tem um fanatismo, você tem um radicalismo, tem ideias engessadas de arbítrio, de imposição, sempre vai dar merda, beleza? Então esse Edito de Tessalônica, ele vai além do que havia feito Constantino. Agora com Teodósio, a religião oficial do Império Romano é o cristianismo. Todos os romanos deveriam ser cristãos, beleza? Não se tinha liberdade de culto para outras correntes religiosas. Um outro aspecto importante de Teodósio será a divisão política, geográfica do Império Romano. Aquela capital que Constantino havia criado no seu governo, Constantinopla, passou com o tempo a ser uma cidade referência no Extremo Oriente. Uma cidade estruturada, uma cidade com uma base política sólida, uma cidade com uma atividade mercantil, comercial bem intensa, né?
caracterizando um segundo passo da situação de criar uma nova capital no Oriente, que o Constantino já havia feito. O Teodósio agora ele impõe a divisão oficial em dois impérios: Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Na verdade, ele não fez essa divisão em vida, tá? O Teodósio ele deixa um testamento dizendo que quando ele morresse, uma ação imediata que deveria ser feita, uma determinação dele enquanto imperador, seria a divisão do Império. Ele morre no ano 395 e esse processo de divisão do Império vai ser, portanto, efetivado nessa data, tá? Tem um mapinha para vocês aqui visualizarem como era o Império Romano na sua totalidade e como ele passou a ser agora após a divisão feita por Teodósio, tá? Pessoal, aqui nós temos a porção ocidental, pegando aqui a região do que seria os Balcãs mais ao norte hoje em dia, pegando aqui regiões da Hungria, da Romênia, da Áustria, aqui da Itália, França, um pedacinho só do que seria a Alemanha hoje em dia, bem pouquinho, só esse extremo aqui, Portugal, Espanha e aqui as regiões do norte da África, tá? Saindo do que hoje seria o Marrocos até a Líbia, basicamente, toda essa região aqui, beleza? Portanto, aqui nós teríamos o Império Romano do Ocidente com a capital na cidade de Roma. Aqui dos Balcãs para frente, pegando a Grécia, pegando a Turquia, Oriente Médio, Palestina, Galileia, Egito, toda essa região aqui, nós teríamos o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, tá? Portanto, a partir de agora, nós temos uma divisão física em dois impérios. Eu falei a vocês, deixa eu voltar aqui rapidão, eu falei a vocês agora há pouco que essa situação de invasão dos bárbaros, fim da história romana, a gente deveria ter ponderações, ter cuidados para analisar e entender os conceitos, né? De não pensar que a história de Roma acabou de fato. Quando falam para vocês, quando colocam nos livros a queda do Império Romano, a invasão bárbara, essa invasão, essa queda se dará em uma porção do Império. Que porção era essa? A porção ocidental. Então, vamos voltar aqui para o mapinha, tá? É nesse lado aqui ocidental, meus amores, aqui que os bárbaros vão invadir. Esse lado do Oriente, o Império Romano Oriental, ele persiste, ele continua em pé, mesmo depois da queda do Império Romano Ocidental. Esse Império Romano do Oriente você vai ver em boa parte dos livros com outro nome. Como a capital, Constantinopla, ela foi erguida em uma antiga colônia grega chamada de Bizâncio, você verá também com o nome de Império Bizantino. Império Bizantino e Império Romano do Oriente é a mesma coisa, não tem diferença alguma entre os dois, beleza? Esse Império Bizantino ele vai durar até 1453, quando nesse ano os turcos invadem Constantinopla e vão conquistar essa região para formar o que viria a ser depois o Império Turco Otomano. Então visualize que 1000 anos depois de Roma ser conquistada pelos bárbaros, Roma foi conquistada no ano 476 depois de Cristo, é só 1000 anos depois disso, em 1453, que o Império Bizantino vai ser conquistado, vai ser ruído. Então, quando acaba a história de Roma, acaba, na verdade, um pedaço da história de Roma, que é o pedaço ocidental, que é essa porção para cá, beleza? Essa divisão feita pelo Teodósio, portanto, ela é muito importante para poder dividir o Império e transferir gradualmente as estruturas que estavam aqui, ó, em Roma, para Constantinopla. O Império Bizantino nada mais foi do que um filho do antigo Império Romano, então ele mantém boa parte das estruturas romanas, né, quase que intactas. Óbvio, terão alterações, terão mudanças, né, mas boa parte das realidades romanas persiste ainda durante o Império Bizantino. Feito isso, analisando, portanto, esses três imperadores de destaque, né, do Baixo Império, seja ele Diocleciano, Constantino ou Teodósio, lembre sempre que os dois mais importantes, Teodósio e Constantino, eles vão ser lembrados em boa parte pelo vínculo deles com o cristianismo. Constantino liberalizando o culto com o Edito de Milão, no ano 313 d.C., Teodósio oficializando o cristianismo como religião do Império com o Edito de Tessalônica, no ano 380, também depois de Cristo, tá? Aí é o seguinte, essa unidade que passa a ser criada, esse vínculo político do Estado com o cristianismo, feito por Constantino e Teodósio,
era uma razão de atender uma religião que vinha crescendo, que vinha ganhando corpo, tá? Mas também de pacificar internamente o Estado romano. Esse segundo aspecto não vai ser atingido, não conseguiu se resolver a crise romana, não conseguiu se pacificar o Estado romano, mas fortalecer o cristianismo e assimilar essa massa cristã, isso o Estado romano fez de maneira muito visível, muito forte, tá? Eu falei a vocês que o cristianismo era uma religião que vinha baseada em perseguição, em sofrimento, em mortes, exílios, né? Os seus líderes, os seus personagens, eles eram martirizados muitas vezes por sofrerem, por serem torturados, por serem crucificados e tudo mais. Só que era uma religião que, mesmo sendo perseguida, mesmo na ilegalidade, é uma religião de minorias, né? No que tange a condição política e social, muito forte. Era a religião dos escravos, das prostitutas, das mulheres, dos imigrantes, dos excluídos economicamente, tá? Quando Constantino toma a atitude de liberar o culto ao cristianismo com o Edito de Milão, ele não fez isso sem interesses, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Se você for ter curiosidade e querer pesquisar na internet, procurar um livro depois falando por que Constantino liberou o culto aos cristãos, existe uma visão religiosa, inclusive católica, muito forte por trás disso, que fala que Constantino ele teve alguns presságios, ele sonhou algumas vezes, teve algumas visões, né? Onde em sonhos aparecia para ele o pirro, que era um símbolo cristão utilizado à época, aparecia a cruz, né? E aí, às vésperas de uma batalha muito importante, no ano 312 depois de Cristo, Constantino teria sonhado com alguns símbolos cristãos. Ele ordenou que no estandar militar, ou seja, nas bandeiras dos militares que se carregavam na frente das legiões, dos combatentes, ele ordenou que se fosse pintado ali tanto o pirro quanto a cruz cristã, para enfrentar os seus inimigos militares. E aí o Constantino ele sai vencedor dessas batalhas, que era muito importante politicamente para ele. Se ele perdesse tais batalhas, possivelmente ele perderia o seu império, né? Enquanto imperador seria destronado. E como uma recompensa dessa vitória, né, por ter visto os símbolos cristãos, ter tido sonhos e tal, ele libera o culto. Dizia-se também que a mãe de Constantino ela era católica, era convertida ao cristianismo, né? E aí ela exercia uma influência muito grande sobre o seu filho e tudo mais. Tudo isso pode até ter acontecido. Os sonhos, os presságios, a mãe dele de fato, isso não é uma hipótese, é uma certeza, de fato ela era cristã, né? Mas tudo isso pode ter acontecido no sentido de criar em Constantino, que era um cara já muito místico, um cara muito religioso, uma situação de respeito à religião cristã e posteriormente à liberdade. Mas na verdade, o grande ponto que vocês têm que saber profundamente é que, embora tudo isso possa ter acontecido, a situação prática dele liberar o culto cristão é permitir, trazer para o seu lado, né, a população mais revoltosa, o povo romano mais afastado da vontade imperial. Só que quando ele faz isso, ele permite o culto, ele fala, ó, farei nos meus moldes. Então, pessoal, é o seguinte, aqui começa a ter uma separação entre o que era um cristianismo que eu considero um cristianismo primitivo, tá? E um cristianismo posterior de Constantino, que vai ser muito vinculado aos interesses do Estado romano, muito politizado, tá? Esse cristianismo primitivo, que existia até então, até o Constantino, talvez, tá? Isso aqui é só um talvez, não é uma certeza, talvez esse cristianismo ele tenha muito pouco do que é o cristianismo hoje, tá? Porque a Igreja Católica vai ser uma instituição extremamente politizada, com interesses outros que não era somente a religião, e obviamente que isso refletia na sua liturgia, na sua teologia, na sua crença, tá? Então, por exemplo, Constantino fala, vou liberar o culto, mas a gente vai discutir como é que vai ser esse processo. E ele organiza o chamado Concílio de Nicéia. Tá para você aqui, Edito de Nicéia, tá errado, tá? Vamos escrever bonitinho aqui. É o Concílio de Nicéia. Professor, o que é um concílio? É quando a Igreja Católica ela se reúne oficialmente para alguma coisa, tá? Então, quando você tem uma reunião oficial da Igreja, participando com isso, portanto, o Papa, os cardeais, bispos, arcebispos mais importantes, nós temos um concílio. O Concílio de Trento é o concílio mais importante que a gente vai ver, que tem a ver com a condição religiosa mais para frente já medieval, tá? Das reformas e tudo mais.
Mas esse concílio de Nicéia, ele tem a sua relevância pelo seguinte aspecto. Ele foi realizado durante o governo de Constantino, na cidade turca de Nicéia, à época pertencente ao Império Romano. E nesse concílio muitas coisas foram discutidas, coisas essas que vão adaptar e vão transformar o cristianismo dali para frente. Por exemplo, é ali que vai se estabelecer qual seria o dia de nascimento de Jesus, e escolhe o dia 25 de dezembro. Tá? Jesus, pessoal, seguramente ele não nasceu no dia 25 de dezembro. O dia 25 de dezembro já era tido como outras religiões, antes do cristianismo, como um dia místico, como um dia santificado. Por qual razão? Porque no hemisfério norte, esse dia é o dia do solstício. É o dia em que a duração do dia tem muito mais longevidade do que a duração da noite. Então é o dia que se apresenta o sol. É o dia que se chega à luz, né? Muitas religiões, portanto, usavam esse dia como um dia, né, de rituais religiosos, místicos, santificados. Aí, Constantino, não ele somente, mas quem estava no Concílio de Nicéia, todo o panteão, né, oficial da Igreja Católica, decidem fazer o dia do nascimento de Jesus como o dia 25 de dezembro também. Como se você pegar outras divindades de religiões persas, de religiões orientais, tá? Já usam esse dia como um dia também de nascimento dos seus profetas, de seus principais representantes religiosos. Qual o objetivo em fazer isso? Trazer para o lado dos cristãos agora religiões que eram pagãs, religiões que eram outras, e não o cristianismo, né? Tentar criar uma assimilação um pouco mais próxima, um pouco mais presente. Nesse concílio também determinou-se quando seria a Páscoa, né? E por tabela, quando seria feita a Quaresma, que é um ritual muito importante da liturgia dos cristãos. Isso tem a ver com o calendário, condições da lua e tudo mais, né? A gente sabe que essa Páscoa ela varia de ano para ano. E um outro grande aspecto, esse eu acho mais relevante, tá? Foi selecionar os textos que estariam na Bíblia dali para frente, os textos que seriam reconhecidos como os evangelhos canônicos, tá? Que são aqueles que falam sobre Jesus da forma que atendia tanto à vontade do Estado romano quanto à vontade da própria Igreja Católica. Os evangelhos que nós temos hoje disponíveis no Novo Testamento, eles são 4, né, basicamente: Lucas, Marcos, Mateus e João, que foram seguidores de Jesus, foram apóstolos do Cristo. Só que eles não foram os únicos. Jesus teve 12 apóstolos e Jesus teve diversos de outros seguidores que também escreveram sobre ele. Então, por exemplo, existe um evangelho de Pedro, tá? Só que o evangelho de Pedro, ele retrata Jesus de maneira muito humana, muito física, como um homem de fato, um homem diferente, é bem verdade, né? Mas é um evangelho que a gente chama de um evangelho gnóstico, um evangelho que ele procura trazer o conhecimento, trazer a luz, beleza? Nesse sentido, isso não interessava à Igreja Católica à época. Jesus deveria ser retratado como um cara, né, que sim, era um homem, mas sobretudo era o Filho de Deus, fazia milagres, era o cara diferente, né, que tinha condições que nenhum ser humano era capaz de fazer. Então o Evangelho de Pedro, que até então era muito lido, era muito comum, ele não vai ser aceito na Bíblia, no texto sagrado dos cristãos. Outros 2 evangelhos também, que eram talvez não tão conhecidos à época, mas que existiam e eram lidos por alguns, tá? Serão abertamente descartados, e inclusive os seus personagens, aqueles que escreveram esses evangelhos, passariam a ser rotulados como figuras tortas, negativas, tá? Estamos nos referindo ao evangelho de Judas e também de Maria Madalena. Judas, que é tido como traidor de Jesus, né? Maria Madalena, a prostituta, a mulher da vida. Pessoal, eu não vou perder tempo com isso, porque eu acho que não tem tanto interesse para vocês, mas quem tiver curiosidade depois vai atrás, tá? Mas é bem possível que Maria Madalena não tenha sido a prostituta que a Igreja Católica e a Bíblia retrata ela muitas vezes, e tenha sido, sim, a companheira de Jesus, né? E por ter sido a companheira e ter envolvido o sentimento, ela e Jesus, ela também, assim como Pedro, via Jesus como um homem, né? Não somente como um ser santificado, o Filho de Deus, né? Você tinha ali amor entre os dois, possivelmente, então isso para a igreja não interessava. Uma mulher, Jesus escolheu uma mulher em torno de vários homens e tal, que poderiam ser os seus grandes representantes, ele quis ficar com a mulher, né? Isso para a igreja era inadmissível. E também por Jesus ter, se ele se envolveu com Maria Madalena, ter tido o apego carnal, o apego da matéria, coisa que o espírito puro não poderia ter. E o Judas, no ano 2000 foi descoberto o evangelho dele, tá?
E em 2006 foi lançado o evangelho dele com traduções e com as compreensões históricas. Pelas ideias que se tem no evangelho dele, é bem possível que ele não tenha sido o traidor de Jesus, e sim o mais próximo dos apóstolos e aquele que fez o que nenhum outro apóstolo seria capaz de fazer, que era ser retratado, ser tido como um traidor, porque o Cristo queria dessa forma. Jesus queria ser pego pelos romanos para ser martirizado e fortalecer com isso a sua religião. Isso é o que Judas retrata em seu evangelho, né? E nenhum outro apóstolo faria isso, né? Entregaria o mestre de Jesus para os romanos. Judas, por amar tanto, por seguir tanto, por ser tão próximo a Jesus, foi de fato capaz de ter essa atitude, né? Então, assim, são situações que começam a criar uma realidade religiosa diferente da que a gente vive hoje em dia. Então, o cristianismo lá atrás, ele tinha outras ideias, outros valores, que depois de Constantino, passa a seguir um caminho agora de impor o seguinte processo, ó, é isso aqui, e quem não pensar como nós vai ser exterminado, vai ser combatido, né? Não aceitaremos correntes e seitas religiosas divergentes, nós vamos ter um dogma central, tá? Vamos ter uma estrutura muito bem organizada de combate aos hereges, aos pagãos, aqueles que veem o cristianismo de uma forma deturpada pela visão do Estado e pela visão da Igreja Católica seriam perseguidos, né? Dali para frente, portanto, passamos a ter uma religião muito mais arbitrária e muito vinculada à elite política do Império Romano, tá? E isso, obviamente, tinha um interesse direto por trás, que era o seguinte: se eu mantenho uma disciplina religiosa, por tabela eu mantenho uma disciplina social. Os fiéis vão ser socialmente mais facilmente controlados, né? E esse era o grande objetivo de Constantino ou de Teodósio, quando ele escreveu o Edito de Milão e o Edito de Tessalônica, tá? Se você analisar a estrutura de organização da Igreja Católica, ela era muito interessante, era muito bem vista aos olhos do Império Romano, porque era uma estrutura de disciplina dos fiéis. Você tem, cara, uma organização de cargos, de poder na Igreja Católica. Você tem o Papa, você tem os cardeais, tem o bispo, o arcebispo, tem o padre, tem o fiel, cada um submisso a um outro superior, né? E cada um mantendo ali essa linha de pensamento religioso, teológico e tal. Isso para o Estado romano em crise, decadente, era um negócio extremamente interessante, vantajoso. Eu vou colar nessa religião, né, que tem já uma organização política muito bem consolidada, os fiéis seguem aquilo de maneira litúrgica, um ritual, sabe, presente, um ritual organizado, e eu vou fazer disso algo positivo, algo de proveito para o próprio Estado romano. Esse vai ser o grande ponto de, sabe, alteração que tanto Constantino quanto Teodósio imporão sobre o cristianismo dali para frente. E, obviamente, que essa religião ela vai sobreviver às ruínas do Império Romano. Aqui a gente começa agora a fazer a transição. Quando acaba a história de Roma, quando os romanos são eliminados, né? Posso dizer para você, eliminados com ressalvas, acabando com ressalva, permanece o romano posteriormente a invasão dos bárbaros, tá? A grande instituição romana que persiste nas ruínas, nos escombros do Império Romano, será a Igreja Católica. A Igreja Católica, há um século antes do Império Romano acabar, o Império Romano acaba aqui, ó, no ano 476 depois de Cristo, há 100 anos antes, desde 380, a Igreja Católica era a religião, era a instituição oficial do Império Romano. Então acaba Roma, você vai persistir agora com essa igreja muito forte e ganhando cada vez mais espaço e poder. E como que isso aconteceu, professor? Aconteceu por uma série de razões, tá? A igreja sobreviver ao Império Romano. Uma delas é não ter um vínculo territorial. A igreja não tinha territórios para administrar ainda, né? Então ela pode perder a sua liderança de representação enquanto um imperador romano. Se entrar um outro cara no lugar, a igreja continua da mesma forma, né? Saiu Roma, entrou o bárbaro, para a igreja muda muito pouco. A Igreja Católica, ela vai ter a mesma proximidade que teve com os imperadores romanos, também agora com os invasores bárbaros. Os bárbaros perceberam uma situação bem interessante. Quando eles invadem Roma, eles encontram um império muito plural, etnicamente falando. Então, muitos povos que estavam sob domínio do Império Romano, né? E aí, assim, a única coisa que unia todos os romanos, sejam eles habitantes da Península Ibérica, Península Itálica, do Oriente Médio, da África, da Gália, que seria a França hoje em dia, a única coisa que unia todos os romanos era a religião, o catolicismo, que era a religião oficial do Império, né?
Então, muitos bárbaros, para favorecer a conquista, a invasão em relação ao povo romano, eles vão se converter também ao cristianismo. Eles passam a aceitar essa religião, né? Fazendo a mesma situação que fez o Constantino, criando uma proximidade com a população, né? Os bárbaros invasores, portanto, eles começam a ter uma situação de proximidade, né, com os cristãos. Então, muitos se convertem e isso favorece, de maneira geral, o domínio nesses cristãos. O ponto específico, o ponto direto desse processo se deu com um bárbaro franco chamado de Clovis, tá? Vai ser o primeiro grande líder franco que vai se converter ao cristianismo. E veremos isso aí já nas próximas aulas, tá? Então eu quero que você entenda que daqui para frente nós vamos ter uma história nova. Acabam as estruturas romanas de escravidão, de poder imperial, vai surgir o tal do feudalismo, mas muitas instituições feudais, tá? Muitas instituições da Idade Média, elas têm ainda um vínculo de relação com o Império Romano. E o principal deles, ou a principal delas, foi a Igreja Católica, tá? Pessoal, a gente fecha aqui a história de Roma, a gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre o mundo medieval. Antes de adentrarmos, quero ver se vocês têm alguma pergunta. Tá? Dúvidas? Tem uma delas? Se não temos dúvidas, então vamos prosseguir. Pessoal, passaremos a ver, a partir de agora, esse cenário da Idade Média, um período aproximado de 1000 anos de história, entre o século V e o século XV, tá? E, na verdade, vai ser uma continuidade de alguns fatores, de algumas realidades que estavam já presentes na civilização romana. Óbvio que na base, analisando o macro, né, nós temos ali um mundo novo, que é um mundo feudal, baseado nesse sistema que vai ser a grande ordem política, social e econômica europeia daqui para frente, tá? Só que algumas realidades, como eu disse, romanas, elas persistem ainda durante todo esse contexto medieval. Só que associe uma ideia inicial. Quando se fala de Idade Média, a primeira coisa que tem que vir à sua cabeça é feudalismo. O feudalismo vai ser a grande referência. Então passaremos a ver de maneira ampla como que esse sistema ele vai atingir a sua processo de formação, o seu apogeu e depois o seu declínio, tá? Portanto, a Idade Média passa a ser a nossa referência a partir de agora. Pessoal, esse termo Idade Média, ele já vem por si só carregado de uma série de preconceitos e ideias pejorativas, tá? Quem conceituou esse período como sendo o período medieval foram os renascentistas, figuras como Michelangelo, Da Vinci, Dante Alighieri, os grandes pensadores, né, do século XV, do século XVI para frente. Essas pessoas, esses renascentistas, que assim foram figuras geniais, fizeram muitas coisas importantes que nós veremos em aulas posteriores, quando a gente for estudar o Renascimento, tá? Esses caras que eram gênios à frente do tempo, ao mesmo tempo eles eram muito arrogantes, eles eram muito prepotentes. Achavam que o que eles diziam, o que eles faziam, o que eles pensavam era o correto, era o que deveria ser seguido, e quem pensava diferente era inferior, né? Intelectual e social e culturalmente falando. Quando eles disseram, a Idade Média é um período, como o nome já dá um caminho, mediano, está no meio do termo ali, entre a história antiga e a história moderna, na qual esses renascentistas faziam parte. Para eles, a Idade Média foi um período de transição entre um e outro, onde a Europa mergulhou num profundo sono de 1000 anos, tá? Foi uma fase de escuridão, uma fase de trevas, uma fase assim de, retrocesso, principalmente cultural. Graças a isso surgem alguns termos, alguns conceitos, como a Idade das Trevas, a Idade Perdida, né? O tempo de retrocesso geral da Europa intelectualmente falando, coisa que não condiz com a realidade. Nesses 1000 anos de história, entre o século V e o século XV, é bem verdade, você vai ter um mundo muito religioso, né? A Igreja Católica vai ser uma instituição que controlou muito o pensamento à época. Nós vamos ter um controle das atividades comerciais, praticamente inexiste o comércio na Idade Média. As pessoas viviam em feudos, então os grandes centros urbanos praticamente também eles desaparecem, uma ou outra exceção que se mantém, principalmente na Península Itálica, tá?
Só que dizer que a Idade Média foi um período de retrocesso, de atraso, é um termo forçado, é pesado, é preconceituoso. É reforçar a ideia dos renascentistas, tá? Muitas coisas relevantes que nós utilizamos até hoje é fruto da Idade Média, é fruto do contexto medieval. Por exemplo, os bancos, por exemplo, as universidades, tá? A própria cultura renascentista, ela se pauta no humanismo, e o humanismo é um pensamento que surge na Idade Média, tá? Vinculado à escolástica de São Tomás de Aquino, que a gente vai ver tudo isso aí já, não precisa ficar preocupado com as ideias e os conceitos, tá? O que eu quero que você entenda é que o homem medieval e a mulher medieval, eles não foram melhores ou piores do que era o romano, o grego e os homens e mulheres modernas, tá? Eles eram apenas diferentes. Eles tinham um mundo que era ou se apresentava de forma diferente do que até então estava sendo montado, né? Sobretudo dentro do Império Romano. Então, assim, dizer que é um período de trevas, um período perdido, está equivocado. Muita coisa importante vai acontecer aqui, tá? As primeiras grandes relações comerciais de globalização, de intercâmbio de fronteiras na Idade Média, né? A monetarização econômica com os bancos, com bolsa de valores, tudo isso vai surgir na Idade Média. Então, há que se ter aqui algumas ressalvas, beleza? Como a grande referência que nós temos na Idade Média é o feudalismo, em todos esses 1000 anos de história você vai ter o feudalismo, né? Nós subdividimos o período medieval em dois grandes momentos, Alta e Baixa Idade Média. Por quê? Enquanto o feudalismo ele esteve forte, visível, consolidado, com as suas raízes fincadas na Europa, isso vai estar mais ou menos do século V até o século XI, nós temos a Alta Idade Média. Quando o sistema feudal começou a entrar em declínio, começou a ruir, e vai ter um período de transição para a formação do capitalismo posteriormente, teremos com isso a chamada Baixa Idade Média, tá? Então, entenda os conceitos inicialmente aqui. A Alta Idade Média é a fase de apogeu feudal. Enquanto o sistema esteve forte, as realidades feudais estiveram presentes, tivemos a Alta Idade Média. Do século XI para frente, esse sistema começa a entrar em declínio, começa a ser pouco a pouco influenciado, né, e contaminado pelas bases do que viria a ser o capitalismo. Essa fase de declínio feudal e formação gradual do capitalismo tem o nome de Baixa Idade Média, tá? Portanto, Idade Média é o período geral, século V a século XV, Alta, século V a século XI, Baixa, século XI a século XV, ambos, obviamente, depois de Cristo. Professor, aconteceu alguma coisa no século XI capaz de, né, iniciar esse processo? Obviamente que sim. Muita coisa vai acontecer para fazer a transição da Alta para a Baixa Idade Média, tá? Mas se tivesse que citar um evento para você aqui inicialmente, sem aprofundar muita coisa, seriam as cruzadas, tá? As cruzadas serão o grande fator, o grande evento histórico ali de transição da Alta para a Baixa Idade Média. A gente vai ver isso aí mais para frente, tá? Seguindo, nós vamos analisar agora os fatores ainda presentes no Império Romano que vão condicionar a formação do feudalismo, né? O que resultou-se nesse sistema. O primeiro aspecto já discutido na primeira aula aqui foi o processo de ruralização intenso, né? Na crise do Baixo Império Romano, as pessoas abandonando os centros urbanos e se dirigindo para o interior. Fizeram isso porque o Estado romano era ineficiente, não era capaz de garantir a proteção, de garantir a segurança dessas pessoas, né? E essas pessoas serão acolhidas e seguras por outros que não era o Estado romano, sejam eles generais do exército romano, sejam eles bárbaros, invasores, tá? Quando essas pessoas se dirigem para essas terras, né, com lei do colonato, com fixação de residência, estabelecendo fidelidade e tal, criamos um vínculo com a posse fundiária que a gente já discutiu também na primeira aula. A terra era a coisa mais importante, onde alguns protegiam essa terra e outros iriam trabalhar nessa terra. Acontece, pessoal, que essa produção, que esse trabalho feito na terra pelos servos, né, ele era extremamente explorado pelo dono da terra, pelo senhor feudal, e ele era expropriado também. O que o servo produzia, em boa parte, não ficava com ele, tá certo? Graças a isso, nós vamos ter uma retração drástica da atividade comercial. Para que se tenha comércio, há que se ter uma coisa básica. Que coisa é essa? Excedente produtivo. Nenhum cara que, vende alimento, por exemplo, né, que vive da indústria alimentícia, nenhuma pessoa que vive disso vai comercializar comida se essa pessoa está passando fome. Concorda comigo? Você só vende, só negocia aquilo que sobra, que é o excedente.
Portanto, se você não tem um excedente, se você não produz além do que você está consumindo, não tem como ter atividade comercial. Você vai perceber, não vai dar tempo hoje, mas na próxima aula, tá? Que algumas obrigações elas foram criadas no feudalismo, como talha, corvéia, dízimo, banalidades, e limitavam em muito a produção. Para um servo, não era vantajoso produzir além da conta, porque boa parte do que ele produzia não ficava com ele, tá? Então ele produzia aquilo que ele iria consumir. Como não tinha um excesso, como não tinha um excedente, o comércio ele passa a perder espaço. Professor, então desapareceu o comércio da Idade Média? Não, tá errado, tá? Até o termo que virá para você em livros como renascimento comercial, que acontece na Baixa Idade Média, é um termo equivocado. É um termo que tem imperfeições. Porque algo para renascer tem que ter desaparecido ou morrido um dia. O comércio, ele nunca desapareceu no contexto medieval. Até mesmo na Alta Idade Média existia comércio. Só que era um comércio fraco, discreto, que não era a referência econômica da época. A referência econômica era você produzir o que você vai consumir, ou seja, uma economia ou produção de subsistência, beleza? Mas entenda que vai ter essa retração comercial sensível. Aí, para a gente fechar nossa análise de hoje, tá? O cristianismo fortalecido vai ser o objeto, né, de manutenção da ordem feudal. Como que você conseguia manter um servo explorado por um senhor, e os servos eles eram milhares, e o senhor era um, no máximo com os seus cavaleiros e sua família no seu entorno? Como você conseguia manter essa população servil quieta, não revoltosa, não se, rebelando contra a autoridade dos seus senhores? Uma das formas de você fazer isso era embutir o medo, sobretudo religioso, teológico. E quem estava a serviço disso era a Igreja Católica. A instituição que era beneficiada pelo feudalismo, pela realidade de exploração dos servos, porque ela tinha também muitas terras, porque ela era a maior senhor feudal da Europa à época, a Igreja Católica. De cada três pedaços de terra na Europa, um pertencia à Igreja Católica, tá? Então ela era gigantesca, era muito poderosa. E ela dizia, se você estiver indo contra a vontade do seu senhor, você está indo contra a vontade de Deus, na verdade. E aqueles que vão contra a vontade de Deus só tem um caminho, que é arder nas chamas do inferno. Se você não quer ser um pecador, se você não quer sofrer depois da sua morte, tá? Você tem que aceitar a vida como ela é. Porque Deus quis, a igreja dizia isso, tá? Que alguns fossem senhores, e esses senhores temessem e reverenciassem Deus, e outros fossem servos, que deveriam temer e reverenciar Deus e também os seus senhores, tá? Para garantir uma ordem que lhe beneficiava, a igreja, teologicamente, ela vai dizer que as coisas estavam como deveria estar. Óbvio que no primeiro momento ela consegue fazer isso, né? Pelo medo, pelo pânico, pelo temor religioso e teológico. Chega um ponto que ela não consegue mais controlar e as revoltas passarão a ser sensíveis, tá? É nesse momento que nós vamos ter um movimento cruzadista e que vai se identificar ali já a fase da Baixa Idade Média. Mas isso nós veremos nos próximos encontros, tá? Meus amores, como sempre, foi um prazer ter estado com vocês. Terminamos nossa aula de hoje, já deu o nosso tempo. Um beijo no coração. Qualquer dúvida, o Titi está sempre à disposição.